De volta o programa De Perto Ninguém é Normal, mas especialmente para o Além do Extraordinário. Maior prazer, Benítez. Héctor Benítez. Isso aí. Héctor Benítez está estreando o De Perto Ninguém é Normal para um programa que é extraordinário. Chama inclusive Além do Extraordinário. Meu amigo Montana, um grande abraço para você. Essa maneira diferente de fazer o De Perto Ninguém é Normal estreia com quem é extraordinário. Talvez ele é mais extraordinário do que não normal. Vamos começar assim. Eu comecei a te conhecer agora pessoalmente, mas amigos teus, daqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, falaram com entusiasmo de você. Um deles, o Rodrigo. E ele falou, Marcos, essa pessoa é um gênio. O que aconteceu com ele em Cuba, o que ele proporcionou para aquele país, o que ele tem de extraordinário é algo ímpar. Não há ninguém que eu conheci assim. Isso é um amigo teu já daqui. Quem é esse Rodrigo? Não vamos falar de Héctor Benítez, não. Vamos falar de Rodrigo. Quem é esse Rodrigo? Você conheceu um brasileiro chamado Rodrigo aqui? É isso aí. Rodrigo e Elisa são um casal. Quando nós chegamos aqui a morar a Florianópolis, foi fevereiro de 2019. 2019, acabaram de chegar. Eles foram as pessoas onde nós alugamos nosso primeiro escritório para trabalhar. A empresa que nós trabalhávamos nesse momento aí era Solintec, uma empresa de agricultura digital. Uma empresa de agricultura digital. E quando fizeram o escritório, Elisa era a diretora, gerente del coworking, onde nós alugamos nosso escritório. Pero a verdade foi a parte pessoal, sabe? Nós chegamos, não conhecíamos ninguém. Quem chegou, Héctor? Você? Cheguei eu com minha esposa, filho e 4 desenvolvedores mais. E a primeiro colchão que nós dormimos nos deu Rodrigo e sua esposa. Você está encontrando um brasileiro, então, solidário contigo, te oferecendo coisas mínimas, né? Um colchão para dormir. E aí foi ajudando a outros do time também, sabe? A todos os cubanos, eles ajudaram a todos, não? Dar dicas de como fazer cada coisa, como funcionava uma coisa aqui, como funcionava a outra, de pegar um ônibus, de como fazer documento en el SUS, cómo hacer eso aquí, ¿sabe? Todo ese cosa que cuando usted es extranjero llega a un país y no conoce, precisa. Es decir, y no tengo ninguém que tenga una folia que dé para usted un documento, tengo que olhar aquí, eso funciona. Entonces son ese tipo de cosas que él dedicó tiempo a explicar para nos, funciona aquí, cuidado con hacer eso aquí no se hace. Es decir, ese tipo de cosas, eso fue lo que creó esa primera amistad. No fue solo un relacionamiento laboral, profesional, sino também pessoal, sabe? De solidariedade para um estrangeiro que está chegando. Agora, você é cubano mesmo? Vamos ver, quem que é? É a família Benítez? Benítez. Eu sou cubano. Agora, nasceu em Cuba? Nascido em Cuba, em abril de 1970. E a família, o sobrenome de Benítez vem de Espanha, de Islas Canarias, de la isla de Canarias. E foi uma migração muito grande de espanhóis en las décadas del 1800, 1900, allá en Cuba, que fueron a morar, y ahí generaron a familia, casaron con los criollos. Allá los criollos era la mixtura esa del español ya europeo con el nativo, ¿sabes? Mas agora, seu pai, tua madre, né, sua mãe, eles eram cubanos? Cubanos, nascidos em Cuba. Os dois, sim. Então nós estamos falando com um cubano que cresceu numa família, de certa forma, abastada. E lá tem famílias abastadas em Cuba ou assim, há uma diferença, porque agora você está no Brasil, mas há uma diferença daquele que é abastado e com aquele que é empregado, que trabalha assim numa escala bem lá embaixo, por exemplo, um médico versus uma empregada doméstica. Há uma diferença salarial ali? Sim, ainda de que em Cuba o modelo social que tem lá há diferença profissional, é decir, eu vengo de uma família, es decir, mi mamá era profesora de historia, licenciada, es decir, tenía una profesión como licenciada en historia, y mi papá era médico neurocirujano, es decir, entonces, y mis abuelos también eran económicos, ¿sabes?
graduado de economía, aunque ainda no tenía un título, pero tenía 50 años de experiencia, ¿sabes? Y era el diretor contable financiero de uma usina azucareira. Então, já existia alguém na sua família próximo da usina açucareira. É. O Hector vai para a escola, vai estudar o quê? Vamos pegar você, tem uma história interessante, eu já conheço, quero que vocês conheçam, que o Hector está fazendo a escola e vai acontecer algum pedido, alguma solicitação para o aluno Hector e você vai se aproximar da usina açucareira. Como é que é essa história? Vamos ver. Oh, primero es que, como ven, en la sangre lo que ven es azúcar, es decir, es una tradición azucarera de la familia. Yo lembro a mi abuelo que él só con escuchar el son de la usina, la fumaça que saía, él me falaba, hoy está ruim a fábrica. El cheiro de amelaça, você morava... O cheiro do melado, melado, a fumaça da usina açucareira. Lá tinha muito ferrocarril lá, e a locomotora toda era de vapor. O trem de ferro também é a vapor. Exatamente. Né? Então, é interessante que para poder pegar cana e levar, né, até a usina, era o trem. Era um trem, todo foi ferrocarril. Ferrocarril. Não tinha carreta, não tinha como tem aqui em Brasil. Sim. Lá estava todo associado a muito ferrocarril. E o aluno, Hector, está numa escola de quê? Você foi estudar o quê? Então, aí eu comecei, fiz normalmente a escola ali em el povo pequeno esse de usina. E aí Cuba tem lá umas escolas que se chamam escolas vocacional de ciências exatas. Escola vocacional de ciências exatas, olha aí. Então, aí que faziam eles? Ele estava como en la capital del estado, lá en este caso era Holguín, que era la ciudad donde la provincia donde yo moraba lá en Cuba. Y esa escuela tenía una capacidad de 4.000 estudiantes. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos hacían una selección de todas las escuelas que tenía el Estado, los mejores estudiantes, fundamentalmente en ciencias. ¡Wow! Y entonces, esos estudiantes morábamos allí en esa escuela. Toda la semana morábamos allí, en un tipo militar así. Como se fosse interno, colégio interno. Ele morava interno, na própria escola, olha só. Exactamente. Y ahí hacía ensino medio y ensino superior, es decir, hacía todos juntos ahí, 6 años. Yo comencé allí con 11 años y salí con 17. Es decir, fiquei ahí todo ese tiempo. De ahí fui para la faculdade. Faculdade do quê? Comecei a estudiar engenharia mecânica industrial. Engenharia mecânica, olha aí. E aí comecei a fazer primeiro ano, segundo ano. Só que aí eu comecei a ter meu primeiro relacionamento com a tecnologia, con la computación, el software. Y ahí, claro, estamos hablando año 1982, ainda la tecnología no es lo que hoy, no tiene computador en casa de las personas, era otro esquema, computadores muy grandes, aquellos de IBM, que tenían Iris francesa, es decir, tenía ese tipo de tecnología. Começou com o sistema DOS, depois o Windows, depois a Apple lá entrando. Aquel era con fita magnética, con cartón perforado, es decir, era otra tecnología. Y ahí yo comienzo a hacer una cosa que se llama alumno, ¿cómo hablar? Como un alumno que hace ayuda al profesor, um monitor. Aqui é o monitor, é aquele que ajuda o professor. Né? Então, fazia como monitor em tecnologia, ajudava aí na escola, na faculdade. E em segundo ano, por aí, o governador do estado, que o nome dele era Jorge Luis Sierra Cruz, já le morreu, ele foi professor meu da faculdade também, e ele era governador do estado. La verdade, era o primeiro secretário do partido lá em Holguín, pero para homologar aquí con Brasil es como el gobernador del estado, de la provincia allí. Y él le pidió para nosotros una ayuda para hacer un montaje de una tecnología de la República Democrática Alemana en aquel entonces, que existían dos Alemanias. Veja, a Alemanha estava dividida. A República Democrática é a comunista, né? Mas a democrática alemã tinha uma relação com Cuba e ofereceu equipamentos para Cuba. Equipamento Cuba adquirió a partir del CAME, que era un grupo económico que él tenía allí,
Só que aí não compraram capacitação, na documentação, ficou aí meio Chegou errado. o equipamento, mas quem que vai operar? Exatamente. E aí então nós fuimos ali, fizemos todo o trabalho de instalar todo aquele, e por esse trabalho fuimos reconhecidos, e eu fui convalidado, em 3 anos fiz toda a minha carreira de engenharia mecânica. Geralmente é 5, 6 anos. É 5 anos lá em Cuba. Isso. E você foi diplomado em 3 anos porque você fez uma façanha, você conseguiu entender o sistema e conseguiu operar o sistema alemão que custou milhões para o país, né? Ou valia milhões pelo menos. É isso? Era todo controle automático por computador, era uma tecnologia muito de punta naquele momento. Você conseguiu validar em 3 anos o que se faz em 5 anos, graças a essa façanha. Exato. Extraordinário, hein, gente? E ali fiquei, então, a uma proposta da própria faculdade, a trabalhar como trabalhador da própria faculdade ali no departamento de matemática e computação, e aí trabalhei alrededor de 2 anos. Só que então aconteceu lá em Cuba, foi ano 88, 90, ven ahí lo que lá en Cuba llamaron del periodo especial, ¿sabe? Una situación, cayó el campo socialista, cayó el muro de Berlim. Vocês lembram, né? A Cuba, de alguma forma, uma grande experiência do socialismo mundial, tinha um certo patrocínio da União Soviética. Só que Gorbachev, toda aquela mudança na União Soviética, a separação, vai ter um prejuízo muito grande o país. Exato. Fala um pouco disso, só para a gente ficar de forma objetiva assim. Teve prejuízo? Cuba? Prejuízo se calcula que foi 70% do comércio de Cuba. Desapareceu. Espera, 70%, mais de 50% do comércio de Cuba foi afetado pela mudança num outro país, lá na Europa, na União Soviética. Ou seja, havia um patrocínio de Cuba pela União Soviética. Y los países del CAME también, porque era Yugoslavia, Polonia, así, todo el bloque socialista que tenía la Europa Occidental, todo tenía un relacionamiento entre todos ellos, con troca de mercadería, de tecnología, de diferentes cosas. Al desaparecer eso ahí, Cuba perdió el 70% del comercio internacional dele e ficou sem combustível. Como é que isso como morador? Você está lá, você é estudante. Você tem um pai que é médico, né? Eu sei que é médico, você tem uma família, de certa forma, com algumas condições. Vocês vão sofrer, vocês vão sentir essa diminuição dos recursos econômicos em Cuba ou não? Não, foi Cuba inteira. Ali não tem... Mas na prática, como você sabe que houve uma perda? Eu sei que houve uma perda, mas como? A primeira coisa, alimentariamente. Essa é a primeira coisa. Eu ainda tenho 18 anos, 20 anos, assim. Sou jovem, ainda você não tem muita clareza que acontecia, sabe? E aí sim, o primeiro que está acontecendo é a comida, assim, a casa. Começa uma situação de que é muito difícil comprar alimento. Numa família como a tua, não vai faltar comida. Aquela era muito difícil. E teve um momento de só comer uma vez ao dia. Assim, uma vez ao dia? Uma vez ao dia. E era bem complicado. Os preços, a inflação começou, por exemplo, $1 lá em Cuba, estava em 120, 150 pesos cubanos. Por exemplo, eu trabalhando, já sendo engenheiro em uma usina azucarera, eu tinha um salário, assim, o meu salário era 190 pesos cubanos, assim, eu ganhava $1.10, algo assim. Então, e você, por falar, uma libra de carne de suíno. Lá não se tem muito gado em Cuba, né? Era então, proibido nesse momento. Era proibido, você não podia comprar. Só era suíno, frango, esse tipo de coisa aí. Olha aí. Agora, uma libra de suíno... Uma libra seria 1 quilo de suíno? Não, 1 quilo são 2,2 libras. Sim. Uma libra era... Uma libra de suíno... era muito pouco. Menos que 1 quilo. Muito menos. E o custo dela podia estar, não sei... 250, 300 pesos. Então você não comia carne na sua casa todo dia? Não podíamos fazer. Todo era arroz, alguma coisa, como falam aqui muito. Tinha que... Minha avó fazia as coisas no quintal da casa aí, sabe? Pegar uma batata dulce. Porque a batata, não, sino a batata dulce, que se podia fazer ali. Qual a diferença? Não, que não tem possibilidade de fazer lá em Cuba, porque a batata não tem lá. Então, a pessoa tinha a possibilidade de fazer aí a batata dulce, algum como é, um milho,
alguma coisa, só para complementar. E era muita sopa, sabe? Muita Muito sopa. caldo, muitas Então, coisas. Hector, assim, você sentiu na pele, mas Cuba toda sofreu com a perda desse patrocínio da União Soviética, né? E você já é um engenheiro dentro da usina açucareira, mas vai acontecer coisas que você vai se destacar novamente, já não é na escola, na tua atividade profissional. Sim, aí então, eu morava ali, todo, assim, havia eu fazia uma avaliação de minha vida, não? Eu falava, eh, todo, todos ali en el povo que ele conhecia a minha família, sabe? Azucarero toda a vida, trabalharam toda a vida na usina, e eu sempre falava, Héctor é o filho de Héctor, es decir, yo era Héctor Jr., pero es el filho de Héctor, es decir, y yo siempre decía, tengo que mudar eso. Yo quiero que las personas reconozcan mi trabajo, es decir, y yo tengo mucho orgullo de ser el filho dele e tudo, pero eu quero ser. Não quero mais ser filho do papai, eu quero ter meu próprio nome, a minha própria atividade. Exatamente, construir alguma coisa, sabe? Não ficar aí só del sobrenome e del nome de meu avô, de meu pai. E aí comecei a trabalhar na usina, a fazer desenvolvimento de software para a indústria. E ali começamos um projeto, que o nome dele foi Projeto Reloj, falando de Relógio não marque as horas, porque vou enlouquecer. Então, o Projeto Relógio foi um projeto que você participou. Sim, era a ideia de que a usina funcionara como um relógio, entendeu? Assim, que fosse muito exata, que tivesse muita eficiência, que trabalhara muito bom. Assim, o que poderia aumentar a produção usineira? A produtividade e rendir muito mais. E aí, então, começamos um trabalho com um grupo de ingenieros de automática de la capital de La Habana. Ellos hacían la parte de automatización y yo estaba haciendo toda la parte de software, redes, instalación de redes y desenvolvimiento de software. Y ahí juntos trabajamos por un año, hicimos la automatización de la usina, era nuestra usina azucarera, es Central Usina Tacajó, el nombre de ella está en Holguín, y a usina esse ano tuvo resultado que nunca havia tido em sua vida. Essa história eu sei. Ali já começa o extraordinário, ali além do extraordinário. Alguma coisa aconteceu nessa usina em Cuba que não aconteceu nas outras. Isso vai saltar os olhos das autoridades federais. Por alguma razão, tem uma história que, quando ficaram sabendo desses resultados, você recebeu a visita do então presidente Fidel Castro, e eu ouvi isso mesmo. Como é que foi? Como é que foi? Quando já se conheceu todo o que estava acontecendo ali, o trabalho que estavam fazendo, ela foi a alta direção do país, foi Fidel, foi os ministros de economia do país, foram vários ministros de relações exteriores, foram todos eles lá. Nós apresentamos para ele todo o que estávamos fazendo, o que foi feito ali em la usina. Y ahí fue que le dio para el team una cantidad de dinero, alrededor de $1 millón, para hacer eso mismo que nos hicimos allí en esa usina, en alrededor de 10 usinas en Holguín, 8 en otro estado, que era Las Tunas. Sí, há várias usinas em Cuba? A ideia era levar, Cuba tem naquele momento umas 165 usinas açucareiras. 165 usinas açucareiras. Eu poderia dizer assim, sem o patrocínio da União Soviética ou de outros países socialistas, Cuba vai viver do quê? Vai sobreviver do quê? Da venda do açúcar, não só interno? Era um dos pilares da indústria, da economia lá. Aconteceu que a caída do muro de Berlim e toda a caída do campo socialista, as usinas sofreram muito. Hubo que fechar muitas usinas. Se fecharam muitas usinas lá. Muitas quedaram sem funcionar. Muitas fecharam, não ficaram sem funcionar. Há problemas com a cana de açúcar, não tem fertilizante, não tinha... Falta de fertilizante. Faltou comida na casa, faltou fertilizante para a usina, faltou funcionamento da usina. Peças de reposto para a maquinaria agrícola, de todo. Então, todo isso foi toda a economia que quebrou o país. É decir, Cuba quebrou totalmente. E aí o que acontece? Nós começamos a tentar fazer essa automatização para melhorar dentro da situação ruim que tinha o país nesse momento. Eu sei que você foi alçado a um posto de coordenação das indústrias açucareiras. Teve esse acontecimento? E aí, depois que fizemos esse trabalho, é decir, eu
sí, fui a trabajar, fui de alguna forma levado para el Estado, es decir, a provincia de Holguín, y fui para allá primeramente como un asesor del ministro de la industria azucarera allí en el Estado. Es decir, después fui el director o el CEO de la empresa de software allí, que se llama Data Azúcar, que hacía todo el proceso de software y automatización y comunicaciones de la industria azucarera allí en el Estado. Y ahí fiqué alrededor de un año, y ahí también fiz todo lo mismo que habíamos hecho allá en esa usina en las otras 9 usinas del Estado. El Estado de Holguín tenía 10 usinas. Y por ese suceso y el resultado que fue, entonces yo fui para la capital, para La Habana, y ahí comencé a trabajar como un director de informática, automática y comunicación del Ministerio del Azúcar em Cuba. Eram 165. E nessa sequência você, Hector, você chegou a ser ministro da indústria açucareira? Mais ou menos isso? Não, era um cargo muito parecido a um vice-ministro da indústria açucareira para a tecnologia. Ou seja, você estava já numa situação de federal. Federal. No, yo era, lembra que eso fue en el 2000, yo tenía ahí 30 años. 30 yo era miembro del Consejo de Administração da Indústria Azucarera de Cuba, mais jovem de todo. Qual é o segredo de uma pessoa num país socialista e em sobressair? Sobressaiu, trouxe divisas para o seu país. Qual é o segredo? O que tem no Hector que fez com que você se destacasse de tal maneira? Porque depois nós vamos chegar na situação atual. O Rodrigo está recebendo ele no Brasil. Mas antes disso, assim, qual foi assim, a inspiração que você teve para poder ter tido tanta ascensão? Você ascendeu. Uno, quando tem mais experiência e mais anos, faz uma avaliação diferente, sabe? Quando uno olha para trás sua vida, Eu acho primeiro uma coisa. Eu acho que a situação ruim da família, quando nós temos uma situação complicada en el sentido alimentario, económico, ¿sabe? Con la misma caída del campo socialista y todo lo que aconteció, el primer reto, yo no tenía ropa, só tenía una ropa, só tenía, como O engenheiro, filho de médico, trabalhando num posto público importante, não tem tantas roupas. Entonces, mas você nunca viveu num outro país onde há fartura, mas você sabia que existiam esses outros países? Eu não conhecia. Cuba tem a preparação das escolas, dava geografia, essas coisas. Você nunca tinha saído de Cuba? Eu não saí de Cuba, não conhecia nada do mundo. E aí, na realidade, era mais fechado. Você só tinha acesso a mais. Lembre que a internet não existia naquele momento. E você só tinha acesso a mídia nacional. É decir, eu só olhava a mídia nacional, las mídias da televisão. Somente os meios de comunicação determinados pelo governo. Estou num país socialista, fechado, não há fartura, né? A alimentação é limitada, mas a questão da vestimenta também é limitada. Tudo era limitado. Aí você já está trabalhando a nível federal. Então aí a ideia qual é? É decir, eu primeiro tenho que mudar essa situação. É decir, uno fala isso, tem que sair dessa situação, tem que construir alguma coisa. Outro acho que tem em mi forma de ser un inconforme con tal, o sea, es decir, de mudar las cosas, de construir cosas, es decir, está no sé, en el ADN, ¿sabes? De alguna forma, así, yo tengo que hacer cosas, yo gustaba de mudar todo, de no ficar conforme com nada, es decir, de construir. Acho que isso ajudou muito. Hector, o inconformado, e a coisa foi crescendo. Você chegou eu estou pulando um pouco para chegar numa questão mais familiar, mas assim, você chegou a trabalhar em Cuba, um cubano em Cuba, trabalhar para empresas multinacionais que não são cubanas, ou seja, multinacionais, né? Isso aconteceu já depois. Bem depois. Sim, bem depois. Já daí, como falei, foi um reto, meta que eu falei, tenho que mudar coisas, construir isso, e aí começou a ter o primeiro sucesso para mim, como falar, pessoalmente, eu tinha um nome próprio já. É decir, já não era o filho já não é o filho do Hector, exatamente. É o Hector. E já eles estavam orgulhosos de lo que eu fazia. Ele falava, eu nunca pude ligar ao ministério, sabe? Você já está em um nível muito superior a todo o que le pudieron construir em sua vida. Seu pai estava vivo ainda? Sim, ainda estava vivo. E então, o que aconteceu? Aí comecei a trabalhar, fiquei 5 anos ahí en el Ministerio del Azúcar, haciendo la política, estrategia de informatización, automatización,
comunicación, relacionamiento con la media, también allí. Y ahí trabajé ese tiempo. Después de eso ahí, el ministro de Comunicación era de Cuba. En aquel momento era Ignacio González Plana, era el ministro. Y él le faló con el ministro del Azúcar, que era el general Ulises Rosales del Toro, para que yo fuera el CEO de la empresa de software de Cuba. Si era una empresa que tenía una situación en aquel momento bien complicada, y ahí fue una movimentación que hicieron interna y yo fui para allá como una tarea. Y ahí comencé en el 2000, fueron en el 2006, como CEO de esa empresa. Al final ficou casi con 2.400 desenvolvedores, funcionários, e fazia software para a Europa. Outra situação que você teve sucesso também. Exacto. Até decir, para yo Europa. voy para allá por el suceso que tengo en el Ministerio del Azúcar. Es decir, allá se fala como una promoción. Es decir, yo fui promovido. Ahora, yo nunca fui un cara de temas políticos, ni fiz nada del tema político. Yo era un cara técnico. Es decir, você é um técnico, nada exacto. de tema político. Yo no, y además no era una cosa que yo lo mío era trabajar mucho y gustado de lo que hacía. Você já era casado aí? Ya cuando voy para Holguín, al primer momento, es cuando yo estaba ya casado. Ya. Seu pai vivo. Sí, y me casé con 27 años, más o menos, y mi esposa tenía 25. Ótimo. Então, você vai fazer um trabalho, vamos dizer, você criou uma empresa depois? Cuando ya estoy ahí en la empresa nacional de software de Cuba, ahí tuve mucho relacionamiento, mucho desenvolvimiento para multinacionales europeas fundamentalmente, en España, y hicimos mucho software. Después de ahí... um cubano fazendo software para empresas da Europa, para empresas multinacionais. Olha só, então olha o valor que teve isso. Y entonces ahí ya cuando yo comienzo, ya comienzo a tener inconformidades, hecho que más porque no podía hacer más. Sí, ya tenía freo. Es decir, pero eran freos más de estructura administrativa, burocracia. Limitações dentro da estrutura de uma empresa. Essa empresa açucareira, que não era o governo, era do governo? Todas eram do governo. Todas. Num país socialista, tudo é do governo. Como é que você vai ser tirado de lá e o que você vai criar como uma empresa que vai continuar fazendo essas atividades? O que acontece? Como eu comecei a sentir isso, que decir, não podia fazer mais, eu queria crescer más y los trabajadores tuvieran mejores condiciones, pudieran ganar mucho más, porque si un cara facturaba mucho dinero de exportación de software, el cara solo ganaba $20 al mes. Y el cara podía estar haciendo por 8 euros la hora, gerando 1.600, 2.000, 3.000 euros mensal. E o cara vamos ver. Trabalhar para uma empresa fora de Cuba, para uma multinacional, você ganhava muito mais do que como um profissional em Cuba. El profesional en Cuba, un desenvolvedor. Un desenvolvedor en Cuba. Chief. El cara trabajaba por una empresa en Europa. Nos cobramos como empresa, para esa empresa en Europa, por ejemplo, 6 euros, 8 euros a hora de desenvolvimiento del cara. 8 euros a hora de desenvolvimento, enquanto em Cuba... Y ese cara tiene un salario en Cuba mensal de $20. E el cara o salário mensal versus a hora cobrada. Não há uma comparação, no, né? Não há comparação. Era ruim. E eu não gostava que isso aconteciera, porque era eu quem tinha que falar com os trabalhadores, sabe? Era bem difícil. E aí comecei a ter essa briga, para falar de alguma forma de que não tem entendimento. Então, aí eu falo que não quero continuar. Así, já não acreditava mais em lo que estava acontecendo, não podia fazer isso aí. E eu achava que eu não estava em condições de fazer algo em lo que não acreditava. Es decir, yo hubiera sido un cara que, como muchos existe, sin vergüenza, você queda ahí, vive muy bien, ¿sabes? Tiene muchos beneficios, puede viajar, conocer otro país, pero si você tiene ética y principios, yo no voy a continuar, eu não acredito no que eu vou fazer. É um momento que tenho que sair. E o período Hector trabalhando para si mesmo? Teve isso na... Então, aí, esse foi em 2006, eu saí de... Comencé ali en esa empresa y salí en el 2010, 2011. Ahí entonces Cuba autoriza por primera vez, acho que por segunda. Cuba autorizou pela primeira, uma das primeiras vezes, a atividade de um cubano. Uma atividade privada, é decir, ele era trabalhador por conta própria. Era trabalhador por conta própria, pagando os impostos. Um autônomo, tudo. É como um MEI aqui em Brasil. Sim.
Y ahí entonces yo tiré esa carterinha que era para programador de equipos de Tudo cómputo. legal. Fiz todo legal y comencé a trabajar a montar mi empresa, se llamaba HB Benítez, era Héctor Benítez Infosystem. Y ahí comencé a implantar un RP cubano a las empresas. Começou a trabalhar para a própria empresa do governo. Empresas cubanas. Ele começou a fornecer atividades para a própria Cuba, né? Para a própria empresa. E aí começou a ir, estava indo bem, construindo, trabalhando, pagando imposto, fazendo todo legal, não tem nenhum problema, e fazendo o que eu gosto, é decir, sim. Só que agora eu não tinha a burocracia de que quem falava que podia fazer e que não, sabe? Entonces, prosperou de novo. Exato, então já depois que havia saído aí, volvia a ter sucesso, só que aí começou um tema, o primeiro era o empresariado lá de Cuba, os empresários, são de governo, como não tem histórico alguno de fazer contrato, relacionamento com privado, era muito difícil fechar um contrato, tinha muito medo. Então o Héctor passou por um desafio, ele tinha que fazer contratos com as empresas públicas e pela primeira vez eles não estavam acostumados com esses contratos com o privado. E era muito complicado. Mas mesmo assim você superou essas barreiras. E logrei fazer os contratos e tive faturamento muito importante. E acho que aí começou uma segunda etapa de onde tem os extremismos. Há extremismo em Cuba, claro. Começam os extremismos, as pessoas que não gostam, um bloco político falava a favor de contapropismo, sabe, de privado. Outro bloco era mais como falar, extrema esquerda, mais socialista da União Soviética, sabe, mais essa cultura. Não, e outros caras falavam mais da cultura chinesa, sabe, com uma economia de mercado, ainda com partido político, pero mais com uma economia de mercado privada e não tão estatalizada. Ou seja, vai saltar os olhos ao poder político e eles vão te prejudicar? E aí, então, começa uma persecução. Foi perseguido, e aí chegou um momento que já eles pegaram em minha casa e fiquei preso, fiz um processo judiciário. Sendo que você não cometeu nenhum crime, né? Mesmo assim, você vai ser preso. Essa história da prisão, eu tenho também a informação de que a sua família não sabia de que processo é esse. Nós temos um caso agora no Brasil, né, de 8 de janeiro, que fugiu toda a nossa Constituição. Então, muitas pessoas foram presas, em vez de ser presos as pessoas vândalos, né, que ou infiltraram ou não, que fizeram um crime em 8 de janeiro, quebrando o patrimônio nacional. Aconteceu uma situação jurídica no país jamais vista dessa forma. Não é própria das democracias. Então isso é uma coisa, um tema nosso aqui. Esse tema de você ser preso, ficar 1, 2, 3 meses... Foram quase 2 meses e tanto. 2 meses e pouco. Preso sem uma acusação formal, porque você não tinha um crime. Aí, o primeiro que aconteceu, eu fui preso em uma cárcel lá que se chama Villa Marista, é o nome dela em espanhol. É uma cárcel... Todo mundo tem muito medo dela lá, é bem complicado. O primeiro foi, eu fico... Nessa prisão, cárcere é prisão. Sim. Nessa prisão tem criminosos? Acho que tem temas de tráfico. Acho que tem pessoas de tráfico de pessoas, tráfico de drogas políticos. E presos políticos. E presos políticos. E tem temas também, acho, de corrupção, de como falar... Traição do sistema político. Agora, uma coisa, eu sei que você foi preso. E ouvi a história, hoje seu filho já está fazendo psicologia na CESUSC, em Florianópolis e tal, mas eu sei da história de que a sua mulher protegeu o seu filho dessas informações, né, para não deixar preocupado o seu filho, até saber o que estava acontecendo. Ela não entendia por que o marido estava preso, uma vez que ela sabe da tua história íntima, né, no sentido profissional. Mas vamos ver, deixa eu avançar um pouquinho, que eu sei dessa história. O que eu fiquei sabendo, assim, as pessoas sabiam ao seu redor, onde você morava, e o menino, que era teu filho na época, ele sofreu, de certa forma, uma espécie de prejuízo social, porque as famílias não podiam falar com a tua esposa, e as crianças tiveram que se afastar, de certa forma, da criança, ou não teve? Tem uma coisa desse tipo? Acho que a criança não se afastaram muito do meu filho, assim, só que a família... A família teve... Sim. Por quê? O cubano vive com medo de se aproximar de alguém que está sendo
pelo menos acusado, investigado? Exato, é decir, aí tem muito relacionamento social. Eu conhecia muitas pessoas lá por todo o que construí em minha vida, sabe? Tem muitos amigos, tem muitas coisas. E em esse momento todo mundo se afasta. Mas o cubano vive de uma forma persecutória? Existe uma espécie de supervisão constante sobre a vida do cubano? Tem, isso existe lá e funciona e tem todo o controle de lo que acontece. O que é contra-inteligência, que se fala muito em Cuba? Isso é um órgão dentro do Ministério do Interior da Polícia lá em Cuba, que trabalha a parte investigativa das pessoas e essas coisas aí, de lo que funciona lá no país. Por exemplo, se a gente vai para Cuba, a gente não vai simplesmente ficar na casa das pessoas. Eu sei que a gente não encontra uma liberdade lá. Então, se uma família cubana vai receber um estrangeiro dos Estados Unidos ou da Alemanha, seja lá de onde for, ele é uma coisa burocrática, ele pode ficar na casa, há uma liberdade de você, o cubano, receber ou não? Tem duas coisas, assim. Quando é um tema familiar, é decir, quando é um filho que mora nos Estados Unidos, vai a câncer, isso mudou muito. Ontem, se era bem complicado, bem? Isso agora mudou muito porque tem muito imigrante. É decir, só nos Estados Unidos se fala que tem quase 3 milhões de cubanos que moram lá. Então, é muito difícil controlar. É decir, que nós encontramos muitos cubanos no mundo. Estados Unidos é um dos países que tem muito cubano. A maioria da imigração vai para lá. Desde os anos 60. E em Cuba, tem muitos imigrantes cubanos? Desculpa, em Cuba tem muitos imigrantes do Brasil, da China. Muito pouco. A verdade é a maioria saem de Cuba. É mais fácil sair de Cuba do que... As pessoas saem mais que o que vai para a história da Venezuela, é a história da China, a história da Coreia, coisa. Que não pode nem... Então, o que acontece? Lá, empresarialmente, estatalmente, aí se tem, não tem... Se você não pode receber a ninguém em sua casa. Estrangeiro, não poderia. Ou seja, a liberdade é algo que você encontra no Brasil e é diferente de Cuba. Totalmente. Então a questão aqui, você pode ter mais roupa, você pode ter mais alimento, você ganha de uma forma mais justa, né? Cuba é algo contagiante. Nós temos o charutos cubanos, nós temos a música cubana, quando eu saí de Cuba, deixei minha vida. Então a gente tem muita influência, o mundo de Cuba, o esporte de Cuba, a medicina de Cuba. Há um conflito aqui no Brasil sobre medicina. Eu sempre falo o seguinte, é assim, eu sou cubano, eu amo a Cuba, acho que ninguém, cada um ama a sua terra. Hoje, minha segunda pátria é o Brasil. Agora, eu amo a Cuba. Ahora, não pode nunca confundir a pátria Cuba com o governo. São coisas diferentes. Entendeu? E as pessoas muitas vezes misturam as coisas. É decir, uma coisa é que você fique ao lado do governo, cumprimente ele, faça alguma coisa, e outra é sua terra, é decir, sua gente, seu povo. É decir, eu vou morrer enamorado e amando a minha terra. É decir, isso ninguém pode tirar isso. Não se deve confundir, é um cubano que está, agora nós vamos entrar nesse assunto, aqui no Brasil. Mas uma coisa é o governo, outra coisa é o amor que você tem pela sua terra. Nós temos admiração pela sua terra, não talvez pelo seu governo. Muitos mais esclarecidos sabem que é uma ditadura, né? E que o povo não tem liberdade, mas a gente também ama Cuba. Agora, você está no Brasil, você já é cidadão brasileiro? Ainda não, estou fazendo o processo. Mas por que você teve que sair de Cuba? Você saiu com a sua família de Cuba? Eu saí com ela, sim. Veio a esposa e também o seu filho. Mas se você pudesse, você ficaria lá, eu sei. Agora, por que teve que sair? Porque como aconteceu todo o que aconteceu, e como falei, eu sou um cara inconforme. Eu não podia fazer mais nada lá. Para mim, todas as portas foram fechadas. E, de alguma forma, se eu queria construir alguma coisa, seguia para frente com minha vida, tenho que sair de Cuba. É decir, lá não tinha possibilidade de fazer nada mais. Eu acreditei até um momento, já depois não acreditei mais, e tenho que sair daqui, tenho que construir, e tenho muito medo também de que pudesse acontecer coisa ruim. Eu não sabia. Já com todo o que eu vivi ali, eu dizia, qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Se tento fazer algum empreendimento, fazer alguma coisa nova, pode acontecer o mesmo ou pior. Então eu falei, tenho que sair. Além do extraordinário. O extraordinário é extraordinário. Mas se uma pessoa mostra essa virtude
perante outras pessoas, as pessoas não são perfeitas. Então, assim, a inveja, ou as dificuldades institucionais, ou a dificuldade de todo um país, a falta de liberdade, pode fazer com que essas pessoas que são mais criativas, como você, né, sejam cerceados, né? Talvez a liberdade seja uma condição para a saúde humana, são as condições que mais aspiram. A liberdade é uma aspiração do ser humano de modo geral, e sobretudo aquele que é criativo. Eu queria entrar num tema há uma diferença entre esses dois países. A questão da liberdade no Brasil, que apesar de tudo, né, nós temos ainda uma liberdade, e a questão da liberdade em Cuba. Este homem, ele conheceu o mundo, graças à sua extraordinária maneira de trabalhar. Você teve esse privilégio naquele seu país. Então você viu como que o mundo é, porque pelos meios de comunicação, pelo contato, é mais difícil você ter essa noção. Há uma diferença cultural entre Cuba e Brasil. Você poderia assim ressaltar o que tem no Brasil, Hector, que você acha que é legal, que você gosta, e o que tem no Brasil que você não gosta? Quiero falar, de hecho, a naturaleza, es decir, a característica humana latina es la misma. Es decir, as piadas, engraçado, a alimentação é muito parecida. Decir, a piada, aí é cheio de brincadeira, sacanagem. Né? Pero yo acho que o seguinte, para mí, que não conhecia foi a liberdade. Não ter medo de falar. Então, para mim, eu cubano, eu não conhecia o que é viver em liberdade. Ou seja, você ainda está no processo de naturalização, né, aqui no país, vai ser muito bem-vindo. Nós ganhamos com isso. A dificuldade do governo lá faz com que a gente tenha essa presença sua aqui, trazendo, né, fazendo o seu trabalho, mas trazendo divisas para o nosso país, o que poderia estar lá em Cuba. Então, liberdade é algo que chama atenção. É o primeiro. Ainda que eu sempre falo, você vê agora a situação que tem no país, de alguma forma, para nós, ainda não tem nada que ver uma coisa com outra. Assim. Para você ter liberdade, você pode... É assim, eu sempre tento falar para meus amigos, você tem a liberdade aqui de poder olhar um critério ou outro. Assim, e pode ter 4 ou 5 diferentes. Entendeu? Lá em Cuba você tem um só. Era o governo que falava e a mídia dele. Agora, qualquer que saía de la rua, de lo que o governo falava, é um inimigo. E então tem consequência. Então, aqui você pode ler a mídia qualquer, mais de esquerda, mais de direita, mais del centro, é decir, não tem, pode olhar todo Há pouco tempo a gente não estava tão assim livre, mas eu entendo você. Pero tem essa possibilidade de construir seu próprio critério, sua forma de olhar as coisas, sabe? É decir, você pode construir a partir de ter uma variedade de avaliação das coisas, sabe? Acontece uma coisa, tem muita forma de olhar o que aconteceu. Agora, o que no brasileiro você vê, podia ser melhor, não é legal? O que tem aqui que você... Eu vou falar com pouco conhecimento. Eu acho que aqui tem um sério problema na política e na corrupção. Nossa, um cubano se identificando aqui com o nosso país. Então, como se tivesse corrupção no Brasil. Eu sempre falo para o meu amigo, o Brasil tem a força e a potência econômica para ter primeiro mundo, como Canadá, qualquer país, de los países nórdicos. Maior que Cuba, uma área assim, com uma agricultura, uma área sustentável enorme, e nós podíamos ser primeiro mundo até, podíamos ser primeiro mundo. Então tá, essa crítica, olha, para a gente ouvir, para a gente refletir. Agora vamos falar de Cuba, sem governo, tira o governo. Nós admiramos Cuba, mas o que você tem em Cuba que faz você se sentir orgulhoso de ser cubano? Falando de cultura, hein? Primeiro, nossa música, igual, a característica humana, sabe? Os amigos, de estar na rua, compartilhando. Quando você não tem sal, o cara bate na porta do vecino. Tem um pouco de sal para mim aí, de óleo, de azeite, sabe? Assim, a música cubana, a intimidade dos cubanos, a receptividade. Eu tenho grandes amigos, assim, não posso citá-los aqui agora, mas todos os cubanos que conheci nessa passagem são pessoas íntimas, a gente se sente muito próximo deles. Então, esse é um latino característico de Cuba.
E acho que lo que uno acha que é um país que tem potencial para fazer, só que han fugido todo ele. Muitas pessoas. Cuba seria a maior ilha daquele Caribe? É a maior de toda a ilha dali. Antilla Maior se chama, a maior das Antilhas. Então, eu conheci Martinica, é um clima muito agradável, né? Muito agradável. Se você tivesse hoje morando em Cuba, vou falar do Hector, qual é a atividade assim assim de lazer? O sábado e domingo do Hector, você ia fazer o quê? Praia. Se você tiver praia E pescar. E pescar? É isso. Olha só, extraordinário. Então, uma pessoa extraordinária no programa Além do Extraordinário, porque de perto ninguém é normal. Eu poupei o Hector de falar de psiquiatria aqui, mas de perto o Hector também não é normal. Um grande prazer estar com você. Montânia, um grande abraço a você. Obrigado, Hector, pela tua presença, mas um dia você vai estar lá no estúdio do Além do Extraordinário e eu estou fazendo essa contribuição a partir daqui de Florianópolis com essa grande pessoa extraordinária, porque de perto também ele não é normal.